Estamos de volta para o segundo bloco com o programa Tribuna Livre. Está tão bom que está passando rápido. O senador Petecão está dizendo, mas quantas? Vai dar 1h30 de programa. Quero ver o Rocha. Deixa eu só fazer uma observação aqui. O Rocha ia responder aí. Ainda sobre essa questão da intervenção que nós no primeiro bloco tratamos, e vou tratar rapidamente, só para concluir esse tema. Algumas vezes vai ser necessário chamar as Forças Armadas. Não chamaram no Rio? Chamaram. Para fazer uma intervenção? É intervenção. Mas não pode fechar o Por exemplo, Congresso. você acha que aqui em Rio Branco não está presente uma intervenção do Exército? Acho, concordo com você. Nas fronteiras eu pedi e vou pedir de novo agora o Jugman, porque nossas fronteiras, o que alimenta o crime lá no Rio de Janeiro, Tem São um Paulo, benzo em Brasileia para guarnecer guarnecer a fronteira. fronteira. E é muito mais fácil combater a droga aqui na porque lá política. Agora- Desativar, a Polícia Rodoviária Federal desativou aquele posto ali que tinha... Tá lá no Rio de Janeiro, pessoal, podendo estar aqui evitando que a droga vá para lá. Levaram foi 7, Sete. 11 tem pouco, não tem 11 quase agentes, não, e acaba. tirando daqui. Mas aí não é Agora- governo federal que teria que... O governo federal. Agora, voltar... Aí voltar Astério, você vê o seguinte, desculpe. Ele colocou que nós, e não precisa que todos nós sabemos mais do que ele, que nós fazemos fronteira com 2 países produtores. Por que o Exército não está patrulhando todas as nossas fronteiras? Seria a solução. É isso mesmo. Agora, voltando para o que o Astério perguntou, eu concordo com o Narciso em parte, quando o Narciso disse que nós temos que criminalizar os políticos bandidos, não generalizar. E o Ministério Público, ele faz um papel muito importante. Mas, ao mesmo tempo que faz um papel muito importante, eu fui estudante de Direito e aprendi que o juiz e o promotor falam nos autos. Hoje nós temos estrelas. No Judiciário, no Tribunal Supremo, todos os ministros são estrelas, dão entrevista, faz, né? Isso não é? Então, o que está acontecendo é o seguinte, é uma criminalização da política e a imprensa está ajudando muito. Coletivas. A imprensa está ajudando muito. Coletivas. Inclusive em situações que extrapolam os limites da Constituição Federal. E eu estava dando os exemplos aqui. A prisão do Delcídio, os pedidos de prisão do Aécio. A diferença nossa para eles é que, por exemplo, quando o Aécio foi denunciado, não foi ninguém para a tribuna dizer que ele era santo, ele está se defendendo. Em compensação, Lula foi condenado e os petistas se revezam na tribuna para dizer que ele é um santo. E voltando ao Petecão, essa semana agora, para lembrar e voltar para essa questão da criminalização da política, o Petecão passou 11 anos respondendo um processo. Foi absolvido, uma vitória, né, importante para o Petecão, mas, queira ou não queira, o Judiciário e o Ministério Público têm sido instrumento de alguns governos. Aqui no nosso estado tem denúncias que nós fazemos que não vão para lugar nenhum. Mas, no entanto, mancha durante aquele tempo. Eu lembro de uma situação, para finalizar, eu votei contra a criminalização de promotores e juízes, não por discordar, mas por conta daquele momento que ali era um revanche. E aí um dos integrantes do Poder Judiciário me disse, olha, parabéns, você tinha tudo para votar contra a gente. Aí eu digo, tinha não, doutora. Ele disse, não, tinha sim. Você sabe o que você tinha. E só eu sei o que eu sofri. Então, assim, Petecão foi uma vítima, 11 anos. Essa é pergunta para o Osmir e para o Narciso. Até que o Narciso, ele escreveu tanto nesses papel dele... Ele é que vai entrevistar aqui, viu? Ele é que vai entrevistar vocês, fica à vontade. Aquele papel aqui, ele não usou nem uma folha ainda. Mas ele está olhando bem sério para você. O que estava se questionando, Narciso, hoje é aquelas transmissões ao vivo daquelas sessões do Supremo. Aqueles homens que estão ali, aqueles ministros, eles são de carne e osso. São seres humanos igual a gente. Com todas as vaidades, queira, defeitos, exatamente, virtudes. queira ou não queira, uma sessão daquela que é transmitida, ele se sente na preocupação de prestar conta com... Agradar ou desagradar, uma pressão que vem das ruas. Sim. Aquilo ali, eu participei de uma conversa lá no Senado da semana e o pessoal estava levantando exatamente isso. É o único tribunal que... o Supremo não deixa de ser um tribunal, né? Que as sessões são transmitidas ao vivo. Você acha, agora a pergunta para você, você acha que isso pode influenciar para você numa decisão do ministro? Pode responder. Depois o Osmir responde também. E a pergunta foi por dois. Você gostou da pergunta? Quando foi fundada a TV Justiça, que possibilitou que aquelas sessões fossem transmitidas, aquilo foi saudada como uma das maiores medidas em favor da transparência. Nos Estados Unidos... Ninguém sabe o nome dos ministros. Nos Estados Unidos, tinha uma ministra da Suprema Corte americana... Ela negra, né? Que estava há 8 anos no exercício do ministério, que a imprensa nunca tinha ouvido o timbre da voz dela. Nunca tinha ouvido. Numa das sessões,
que ela perguntou o nome de um advogado que estava fazendo uma defesa. No outro dia ela foi manchete porque a imprensa tinha descoberto o timbre da voz. Que ela falava. O que está acontecendo com o nosso país, com todo respeito, e isso precisa ser dito, é porque os nossos 11 ministros da Suprema Corte transformaram em 11 ilhas, onde cada um quer ser um ator. Estrela. Aqueles votos quilométricos, cheios de parábolas, cheios de juridisquês, como se ali fosse candidato a alguma celebridade. Quer dizer, então esse é que é o problema. A minha pergunta é ou não é pertinente? Muito, muito. Eu não pensei que a sua inteligência chegasse a tal ponto. Osmir, Ele quer briga. rapaz, tem jeito não. Osmir e o Rocha na sequência, vamos lá. Não, eu quero ouvir o Osmir. Ele quer briga. Não, eu estou só molando a faca particularmente, há aqui. até um refrão muito comum, que vem desde a época do Narciso, quer dizer, há muito tempo, que diz que o juiz só fala nos autos. Só deveria, né? Deveria falar nos Hoje está autos. falando nos alto-falantes. Agora, o que eu acho mais grave hoje, e aí a culpa é da nossa Casa Congressual, é que eles estão, em virtude do vácuo criado, e eles vão fazer agora na reforma eleitoral, eles estão legislando, eles estão atropelando a Constituição, estão sim em vários casos, eles estão atropelando a Constituição. Prisão em segunda instância é uma delas, né? Hã? A prisão A prisão rasgou o artigo 5º. rasgou o artigo 5º. Aí, e resultado, não há uma reação. Eu só vi uma reação, Da vaquejada. não, do Renan Calheiros. Ah, sim, não, Mas da o Jader vaquejada Barbalho também. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: ninguém está aqui defendendo quem comete crime. Agora, De jeito nenhum. eles têm que ser punidos dentro da legislação brasileira. Processo civil. Devido processo legal. Devido Barbosa. processo legal. É. Por exemplo, o Renan, quando eles tiraram, te lembra disso? Você era o senador lá. Cara, Ele não deu a menor importância quando Gilmar Mendes, de uma forma monocrática. Não foi João Mendes, não. Foi? Foi Marco Foi Aurélio. Marco Aurélio, desculpa. Marco Aurélio. Marco Aurélio, exatamente. O ministro Marco Aurélio tirou da presidência, não tem poderes para isso. Foi a única reação. Agora você tem razão, nós precisamos, não sei, é difícil voltar. Mas eu penso que esse momento que nós estamos passando, essa transformação, tanto dentro do legislativo, aí começa a aflorar esses excessos do judiciário e esse negócio da televisão, né? Isso está muito nítido, né? Isso eles estão exagerando. Mas- Eles estão exagerando. É como o Narciso disse, né? Ele que é um intelectual, é como ele disse. Quando isso apareceu, o grande objetivo disso era dar a maior transparência possível. Mas desvirtuou o Mas papel. agora eu lhe faço uma pergunta. Quem processa os ministros? O Senado. Não, o poder é do Senado. O Senado. Rocha, fala aí, Rocha. Deputado, Vamos ouvir o Rocha. deixa eu dar um exemplo de um excesso com profunda irresponsabilidade e que podia ter sido maior se satisfeito à vontade do seu Janot. Um bandido, Expedito Machado, que para mim, desse episódio de roubalheira todinha, 2 bandidos para mim assumiram o primeiro e segundo lugar. É Expedito o nome dele mesmo? É os irmãos Joel. Batista e Expedito Machado. Porque o pai dele é um homem de bem. Na delação feita pelo Expedito Machado, que covardemente chegou a gravar o presidente Sarney no leito de um hospital, em função daquela delação, o Janot pediu a prisão do Sarney, do Jucá e do Renan. Renan. O Supremo não autorizou. A semana passada, o mesmo Janot pediu o arquivamento por falta de prova. Já imaginou se tivesse sido concedida essa prisão? Deputado Rocha. Vamos lá. Primeiro, não existe vácuo de poder. Se você deixa um espaço, alguém ocupa. Claro. O legislativo, infelizmente, ele deixou esse espaço. Deixa mais uma titique. Deixou e o judiciário ocupou o espaço. É protagonista, né? E hoje, é o que o Osmir falou, eu tinha dito, ele repetiu a mesma coisa. Eu aprendi que juiz só fala nos autos. Hoje os nossos ministros são estrelas. Todo mundo no Brasil conhece. Com todo Marco respeito, Aurélio, o próprio juiz Sérgio Moro também. Conhece tá todos. Os holofotes, né? Mas o Moro não dá entrevista, você já viu isso? O Moro, ele tem até certo ponto, ele tem se preservado.
Então, assim, eu acho que o Aquele judiciário, prêmio da Globo ele não podia receber. o próprio Ministério Público, e na pessoa do Janot, ele rasgou a Constituição várias vezes, né, pedindo prisões que ele não tinha, que constitucionalmente era impossível, né, forjando situações para aparecer flagrante, que não é parlamentar. Tem que mudar a Constituição. Se tem que prender, prenda, mas muda a Constituição. Você não pode ter um membro do Ministério Público que tem o papel de fiscalizar, de ser o fiscal da lei. Ele não pode quebrar, rasgar a Constituição Federal. E o pior é que o Supremo quase que vota a favor desses pedidos de prisão. Então, assim, muito tranquilo. Acho que hoje nós vamos ter uma depuração no Legislativo. E essa depuração ela vai chegar nos outros poderes. Mas hoje o Senado, que é a casa que processa os ministros, não tem peito para encarar o judiciário. Isso é uma realidade. E não vamos pensar que o judiciário brasileiro, que o Supremo é uma ilha de honestidade, que não é. Não é. Né? Mas isso vai acontecer naturalmente, porque eu acredito que com todo esse desgaste que nós estamos tendo agora, a próxima legislatura nós vamos ter um legislativo mais forte. Agora, Rocha, o que a gente vê, o Rocha sempre coloca com esse modelo, a questão do eleitor. Rapaz, eu acredito. Não, com esse modelo... A responsabilidade está nas mãos do eleitor. Né? Eu acho que o eleitor ele tem a responsabilidade de mudar o país. Ele tem que olhar em quem ele vai votar. Se ele vai votar em alguém que responde processo por corrupção, e aí se ele votar, ele está querendo a permanência. Deputado Rocha. Mas, Narciso, permite. O senhor é tão inteligente para vir com essa Eu acho que o eleitor brasileiro está muito mais consciente do que estava há 4 anos atrás. Deputado Rocha, quando eu fui candidato a deputado federal, eu fui na casa de uma parenta minha a pedir voto. Tem quantos anos isso? 100. Aí ela, mas os tempos não mudaram. Aliás, os tempos eram melhores naquela época do que hoje. Eu também acho que era melhor. É melhor que hoje. A tendência é mudar. Olha o que ela fez. Ela olhou para mim, tirou o óculos, como eu estou tirando aqui, aí colocou de novo e disse: meu filho, você sabe por que eu estou enxergando? Graças ao deputado fulano de tal. Enquanto ele viver, eu não posso deixar de votar nele. Ele chama-se gratidão, rapaz. Sim, mas então é a mas é uma pessoa. Vai ser reeleger lá, mas isso é uma pessoa. Esse sentimento, para mim, a gratidão Major, deputado Rocha. Sim, mas eu estou dizendo que não vai mudar. Não, vai mudar. Vamos voltar com o Rocha aqui. Já mudou. Olha, se o Rocha concluir. Não, mas só... olha, eu sou relator de um projeto lá no Senado, que fala de um plebiscito para que nós possamos ouvir a população se ela quer, eu estou falando a linguagem do povo, se ela quer revogar o desarmamento ou não. É isso mesmo, a gente está acompanhando. 5 anos atrás... Nós fizemos o mesmo plebiscito. 5 anos atrás, a situação desse país era uma. Hoje é outra, totalmente diferente. Então, eu penso, Osmi, o Narciso já jogou a toalha. Mas vai mudar, Narciso. Tu vai ver como vai mudar. Vocês estão esperançosos assim? Esses candidatos que só apareciam em época de eleição, que... Narciso, que bom que eles estão em Brasília. Mais de 13 milhões de desempregados. Nós temos o povo brasileiro sem esperança e eu acho que, diz que quando o Astério, que conhece mais a Bíblia do que eu, diz que quando a gente não aprende pelo amor, vem pela dor, né? Infelizmente, o povo brasileiro está passando tudo isso. E é corresponsável por tudo isso. Não são só os políticos, não. O eleitor tem responsabilidade. Mas não se manifesta por quê, Rocha? Não faz passeata? Eu acho que por esse estado de desesperança que ele tem, de descrédito na política. Mas não tem outra saída. A saída para reverter a crise que nós vivemos é na política. É na política. Não tem outra. Eu sinceramente, eu acho que vai mudar. Eu lançaria um desafio para os dois, quer no Senado, quer na Câmara. Por que não tentar, como é que funcionaria isso, com a opinião de vocês, lançar uma proposta de um plebiscito sobre o sistema de governo? Eu acho que já cabe de novo, né? Já cabe. Porque naquele tempo, acho que não teve a pessoa, quem defendeu o parlamentarismo não teve a competência para explicar. Não teve tempo. Na verdade, o presidencialismo de coalizão não existia, com fragmentação partidária. O que está acontecendo nesse país? Porque você acha que desses outros presidentes que nós vemos no país, um que teve estatura de estadista foi Fernando Henrique Cardoso. Foi o último. Isso é verdade. Mas ele assumiu o governo
e deu um duplo calote na opinião do eleitorado brasileiro. Quem? Fernando Henrique Cardoso. Primeiro que o partido, eu estava no Congresso na época, quando os nomes mais notáveis do PMDB saíram para fundar o PSDB. Veio Covas, Montoro, Zé Richa, Serra, Aécio Neves, companhia limitada. Para instituir no Brasil o parlamentarismo. Eu votei E consta no programa do PSDB Parlamentarismo. o parlamentarismo. O que foi que Fernando Henrique Cardoso fez? Reeleição. A reeleição. Aprovou a reeleição 5 anos de Verdade. mandato. no sistema presidencialismo e de forma ilegítima, que era uma lei em favor de Dele si mesmo. mesmo. Isso é verdade. Lula chegou no poder, passou 8 anos, pegando uma reforma política. Tinha ampla maioria. Tinha ampla maioria, 90% de aprovação. Aí disse, não vou mexer no quadro político porque eu tenho 90% de aprovação. Aí veio a Dilma, Mesma coisa. que por incrível que pareça, no segundo ano do mandato Primeiro da mandato. Dilma, ela chegou a ter uma aprovação maior do que a que teve Lula e Fernando Henrique Cardoso. Mas ela fez uma proposta interessante, Narciso. Eu sei. Da Constituinte exclusiva Exclusiva. para a Não, reforma dizendo. política. Mas por que ela não implementou? Aí o que é que acontece? Hoje nós estamos vivendo um momento em que estão se falando num monstro, numa mentira chamada reforma política, onde aprovaram, Osmir, o fim da coligação proporcional Para 2020. para 2020, Os vereadores, né? mas em substituição disso, são criadas Dos federações vereadores. de partido. E aprovaram que a cláusula de barreira. desempenho, cláusula de A cláusula de barreira, que a cláusula de barreira ridiculamente de 1%. Mas não, a cláusula de barreira eu vou defender. Ela foi o possível e ela é crescente. Sim, como é Mas que, o resto, explica como é a cláusula de barreira. É interessante o pessoal. 1,5%. Vai ser tipo Campeonato novos Brasileiro. estados. Foi uma proposta que foi apresentada que conseguiu agregar os partidos pequenos, que senão não conseguia. Essa eu vou defender. Nós vamos cair para 18 partidos, se a manter o resultado da eleição passada, vamos cair para 18, hoje nós temos quase 30, e até chegar a 12 partidos, a 8 partidos, pronto. Então ela não é ruim. Agora, concordo com você, com tudo que você falou, com o restante. Criaram lá a proibição das coligações, mas criaram a federação. Embora a federação tenha uma certa fidelidade, que também É a fidelidade mais infiel que existe no mundo na política brasileira, rapaz. E aprovaram o fim das coligações partidárias, mas pra gente não. Aprovamos só para os vereadores. Quer dizer, pra gente não, vamos primeiro testar com os vereadores, se for ruim, nós vamos. Então, assim, isso foi uma falácia mesmo. Vamos falar uma grande mentira. Vamos falar um pouquinho da política do Acre. É no terceiro bloco. É agora. Nós vamos ao intervalo, voltamos para o terceiro bloco. Agora sim. Aqui é política local. Vamos saber quem é vice. Quantos vices vai ter o PP? Aqui não é nome não, aqui é partido. Quem vai indicar o vice é o Rocha. Eu vou chamar o intervalo, volto já.